Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos continuar hoje a leitura então da palavra e nossa meditação no dia de hoje. Vamos orar pedindo o direcionamento do Espírito Santo. Amado Senhor e Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela Tua presença sempre constante nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Espírito Santo do Senhor, esteja ao nosso lado, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Revela, Senhor, a Tua santa palavra, Pai. De acordo com aquilo, Senhor, que Tu deseja para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, do Teu Espírito para o nosso Espírito, Senhor, seja revelado tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos saber neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar então. Lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, que nós estamos lendo, no versículo 1 diz assim: Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Airoque era rei de Elazar, e Quedorlaomer era rei de Elão, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Aí nós vamos lá direto para o versículo 9. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche. E quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos. Mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo para Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas, que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo do seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos em sua casa, eram 318 ao todo. Abrão foi com eles perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Então a gente vê aqui, né, que apesar de os dois terem se separado, né, num determinado momento, Ló e Abrão, eles continuaram tendo um relacionamento, né, ou pelo menos eles tinham um sentimento ali. Abrão tinha um sentimento, né, um sentimento bom em relação ao sobrinho, né, gostava do sobrinho, né, então zelava ali por ele. Quando Abrão ficou sabendo que Ló tinha sido pego, né, nessa guerra que houve, que ele tinha ido como prisioneiro, Abrão imediatamente então pegou ali todos os seus homens, né, soldados que viviam com ele, que faziam parte ali da comunidade onde ele morava, e foram então atrás dessas 4 cidades aí que tinham que estavam guerreando contra as outras 5 cidades, inclusive Sodoma e Gomorra, que era onde o Ló morava, né, o sobrinho dele. Então conta que Abrão perseguiu eles, né, até a cidade de Dan. Lá no capítulo 15 continua assim, no versículo 15 continua assim: Ali Abrão dividiu seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Malquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo:
Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Então nós temos aqui que o intuito de Abrão era salvar o sobrinho, né? Se o sobrinho dele não tivesse metido aí nessa guerra, não tivesse sido levado como prisioneiro, provavelmente Abrão não ia fazer nada, né? Não ia ter defendido cidade nenhuma. Então o intuito dele era preservar a vida do sobrinho, essa era a intenção dele. E ele foi, lutou e conseguiu assim libertar essas outras cidades também. Elas foram de certa forma abençoadas ali, né? Elas tiveram vantagem também por causa de Abrão, que resolveu entrar nessa batalha por causa do seu sobrinho Ló. E Melquisedeque, então, era um sacerdote, né, de Deus. Ele conhecia, né, o Senhor, o mesmo Deus de Abrão. E nesse momento, ele abençoa Abrão, né, pela vitória ali. Ele agradece Abrão, agradece Deus, o Deus de Abrão, né, e adora o Senhor. E abençoa Abrão. Nesse momento, a gente vê a primeira vez em que é se falado em dízimo na palavra de Deus, né? Abrão, ele pega e dá a 10ª parte ali de tudo o que havia trazido de volta para Melquisedeque. Então é a primeira vez que nós ouvimos falar aí de um dízimo, né, de entregar a 10ª parte. Foi essa atitude de Abrão. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida para meus empregados comerem. Mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Então aqui a gente vê Abrão, né, dizendo ali, porque na verdade essas cidades, Sodoma e Gomorra, eram cidades pagãs, né, que a Bíblia nos fala que faziam muito mal, né, então tinham atitudes muito más. Abrão, ele teve uma atitude aqui muito interessante, que foi de não ter um envolvimento, né, com essas cidades, porque sabia ali que a conduta delas, né, era extremamente ruim, assim, né? Tu vê, lá no Egito, ele aceitou os presentes, né, do rei do Egito, mas aqui, nesse momento, ele não quis aceitar. Mas deixou ali livre, né, aqueles companheiros dele que ele pediu ajuda ali, daquelas outras 3 cidades, ele deixou livre, ó, se eles quiserem, né, aceitar alguma coisa, aí fica com eles, mas eu não vou querer nada, né, que venha de ti, porque o meu objetivo não era esse, né, eu não guerriei para ganhar coisas, e sim para ajudar o meu sobrinho. E aqui indiretamente ele está dizendo também o quê? Que quem abençoa a vida dele é o Deus Altíssimo. Ele recente tinha recebido uma bênção ali, né, do sacerdote. Então ele sabia que todas as bênçãos financeiras que ele tinha, era Deus quem dava, era Deus quem abençoava, né? Não tinha necessidade de ele receber dinheiro dessas pessoas ali, né, que tinham tão más atitudes, né, que faziam ali tanta maldade, né? Até porque não era assim, ele não queria ser amigo dessas pessoas, íntimo dessas pessoas, né? Ele não fez isso por amizade, por cumplicidade, nada. Ele fez isso especialmente, né, por causa do sobrinho. E achei, assim, a gente entende aqui, né, consegue aprender, assim, muita coisa para as nossas vidas também, né? Enquanto que a gente, às vezes, se envolve aí em situações, em acordos financeiros, né, em tratados, né, às vezes em que a gente está focando ali só no financeiro, né, no que aquilo pode nos trazer ali, de bem financeiro, né? Às vezes até um emprego, um negócio, né, meio arriscado, que a gente se envolve pensando só no lucro, né, no que aquilo pode nos trazer, pode nos render financeiramente falando. Mas nós temos que pensar bem também o que Deus quer
se isso realmente agrada ao Senhor, né? Se esse plano, se esse negócio que nós queremos nos envolver, se aquilo realmente no futuro vai ser algo bom, vai nos trazer coisas boas, ou se vai nos trazer só incomodação e dor de cabeça, né? Porque às vezes a gente faz um negócio, às vezes até lucrativo, né? No momento assim, no primeiro olhar, mas depois traz tanta incomodação, tanta dor de cabeça, por causa das pessoas que nós estamos nos envolvendo, né? O tipo de pessoas, né? O caráter, a índole, né? Os princípios dessas pessoas. A gente tem que cuidar muito com quem a gente se envolve, com quem a gente, né, faz esses tratos, assim. Não que a gente não vá se relacionar. Se relacionar é diferente, né? Tu ser educado com as pessoas, cumprimentar, né? Ter ali um relacionamento é diferente. Agora, fazer trato, fazer alianças, fazer contratos, fazer negócios, né, visando somente o lucro, sem pensar antes, sem orar, sem entregar e fazer, sabe, um questionamento a Deus para saber se aquilo realmente vai te trazer coisas boas no futuro, ou às vezes o lucro não vai valer a pena, sabe, o barato que sai caro, né? Aquele negócio que às vezes a gente faz ali no impulso, na emoção, porque acha que aquilo de momento vai nos trazer benefícios, e acaba que traz mais incomodação para nós aí, dor de cabeça no futuro. Então é bom para que a gente fique, né, pensando nisso, meditando, e qualquer coisa que nós formos fazer em nossas vidas, qualquer negócio, qualquer trato, qualquer trabalho que nós formos aceitar, né, que a gente vai se envolver aí, a gente deve pensar bem antes, consagrar, entregar ao Senhor, orar, né? E pedir direcionamento para ver se realmente é essa a vontade de Deus. E Deus sabe de tudo, sabe tudo que vai acontecer lá na frente, né? Então, se nós perguntarmos a Ele, que sabe de todas as coisas, certamente Ele vai nos orientar. E aí nós vamos poder fazer negócios com muito mais segurança, né? E os passos vão ser muito mais firmes e certos. Tá bom, gente? Então é isso. Vamos orar? Amado Senhor e Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por esta tua palavra, Pai, que tu trouxe aos nossos corações hoje. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela presença do teu Santo Espírito, que certamente esteve aqui conosco durante todo o momento, Senhor. Obrigada, Senhor, por falar diretamente aos nossos corações. Eu creio que cada um de nós, Senhor, que esteja assistindo esse vídeo, que esteja lendo, Senhor, que leu esse capítulo hoje, o Senhor falou pessoalmente no coração de cada um, segundo aquilo que nós precisamos ouvir, independente do dia e da hora que nós estivermos assistindo esse vídeo. Obrigada, Senhor, por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Obrigada por nos direcionar, por nos mostrar aquilo que é a tua vontade, aquilo que é o melhor para nós. Nós sabemos, Senhor, que tu tem prazer em nos orientar, Senhor, e nos direcionar, e nos mostrar, Senhor, quais são os teus planos para as nossas vidas, qual o melhor caminho a seguir. Oh Deus, obrigada, Senhor, obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua dedicação, Senhor. Senhor amado, louvado seja o teu santo nome, Senhor, hoje e sempre. Amém.